Quanto seu time vai faturar de prêmio pela classificação final no Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago todos os números. Vou falar também sobre mais uma tragédia São Paulina. O Tricolor conseguiu perder um dos títulos mais ganhos da história do Campeonato Brasileiro. Para completar, a CBF colocando a culpa no Palmeiras, vê se pode, pelo inchaço do calendário. Tem informações também a respeito do torcedor do Internacional que vai bancar a presença de Rodinei no confronto contra o Flamengo nesse domingo. E por último, mas não menos importante, o novo treinador do Botafogo já está definido. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e prestarem muita atenção nessa dica legal que eu vou dar para vocês. Domingo tem partida decisiva entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro e no AGClub7.bet estão rolando apostas bem legais dedicadas a esse jogo. Para quem acredita na vitória do Inter, a promoção é a seguinte: vitória mais gol do artilheiro Thiago Galhardo garante cotação de R$15. Ou seja, apostando R$50, em caso de acerto você embolsa R$750. Já para quem confia na vitória do Flamengo, a possibilidade de retorno é de 4 vezes a mais do que o valor apostado. Vitória do Flamengo mais gol do Gabigol com cotação de R$4. E ainda tem mais. Se você apostar na vitória do Flamengo ou do Internacional e o time que você escolheu em algum momento da partida abrir 2 gols de diferença, você já ganhou a aposta antes mesmo do fim do jogo. Mas vale lembrar que as promoções só vão ficar disponíveis até os minutos antes de o jogo começar. Quer mais motivos para apostar agora mesmo no AGClub7.bet? Fazendo já seu cadastro no link que está na descrição desse vídeo, você ganha R$7 e garante mais 100%, até R$200 em crédito, sem rollover no seu primeiro depósito. No AGClub7.bet, a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre o novo técnico do Botafogo. Marcelo Chamusca foi anunciado na noite dessa sexta-feira como responsável por comandar o Botafogo no Campeonato Carioca e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, o Botafogo foi rebaixado. Nos últimos dias, desde a demissão do Eduardo Barroca, o Botafogo conversou com vários treinadores. Um dos principais nomes foi o de Fernando Diniz, ex-técnico do São Paulo. O Botafogo também falou, por exemplo, com o Dorival Júnior, mas tanto o Dorival quanto o Fernando Diniz entenderam que não era hora de assumir o Botafogo. Até por isso o Botafogo precisou descer algumas prateleiras e conversou com outros treinadores. Aquele que mais chamou a atenção foi o Marcelo Chamusca, especialmente pelo trabalho que fez à frente do Cuiabá. Ele foi o grande responsável pelo acesso do pequenino time de Cuiabá, embora não tenha terminado a temporada. Por conta do bom momento do time na temporada de 2020, ele acabou recebendo um convite para ir para o Fortaleza para assumir no lugar do Rogério Ceni, mas vocês vão lembrar que foi um fiasco. Em apenas 9 rodadas ele acabou sendo demitido e desde então ficou desempregado. O fato de já conhecer a Série B, ter liderado com o Cuiabá e recentemente ter conseguido acesso em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, acabou levando a diretoria do Botafogo a optar por ele. Ele já foi inclusive anunciado e já começa a trabalhar no planejamento, nas contratações, no foco para a temporada de 2021. Bora falar agora sobre o Internacional, que terá Rodinei na partida contra o Flamengo. O pagamento da multa será feito, aquela multa de R$1 milhão ao Flamengo. Só para você entender esse contexto, Rodinei pertence ao Flamengo e está emprestado ao Internacional. E o Flamengo colocou uma cláusula obrigando o Inter a pagar R$1 milhão se utilizar o Rodinei num confronto entre ambos. A boa notícia para o torcedor colorado é que o Rodinei joga e essa grana não sairá dos cofres do Internacional e sim de um torcedor cheio da grana. Trata-se de Elusmar Maggi. Ele é sócio do grupo Bom Futuro. É uma empresa de agronegócio localizada no Mato Grosso que há mais de 30 anos trabalha nessa área. Só para você entender um pouquinho do potencial, da grana que essa família tem, o Elusmar faz parte de uma família que já esteve entre as 10 mais ricas do país e que produz, em média por safra, 1,3 toneladas de soja por safra. Recentemente, no aniversário dele de 51 anos, o show foi de Michel Teló. Ele teve a capacidade financeira de contratar o Michel Teló para tocar na sua festa. O Elusmar disse o seguinte sobre essa doação de R$1 milhão, abre aspas: sei que ainda temos desafios pela frente, 2 importantes partidas para disputar, mas decidi dar minha parcela de contribuição ao clube que tanto amo. Sei que nossos jogadores vão dar o melhor, como sempre fizeram, e estou muito confiante que o Inter sairá vitorioso de mais essa jornada, fecha aspas.
Só para lembrar que o Inter tem 69 pontos, o Flamengo tem 68. Se o Internacional vencer o Flamengo no Maracanã nesse domingo, o Internacional será o campeão brasileiro, vai abrir 4 pontos de diferença e vai restar apenas uma rodada. Se houver empate, o Inter leva 1 ponto de vantagem para a rodada final. Se o Flamengo vencer, ultrapassa o Inter pela primeira vez no campeonato de 2020. Será líder do campeonato e vai levar 2 pontos de vantagem em relação ao rival gaúcho. Bora falar agora sobre a enorme mancada que a CBF deu, atribuindo responsabilidade e culpa ao Palmeiras por esse calendário absolutamente maluco do Verdão. Já são 75 partidas na temporada. E até o fim dessa temporada de 2020, o Palmeiras ainda entra em campo mais 4 vezes, ou seja, terminará o ano com 79 jogos. O técnico Abel Ferreira tem reclamado demais a respeito do calendário, da obrigação de o Palmeiras entrar em campo às vezes a cada 2 dias de intervalo. Pois bem, foram perguntar para o pessoal da CBF o que eles achavam disso. E o vice-presidente da CBF, que atende pelo nome de Elias Noveleto, deu uma frase absurda. Ele disse que o responsável, que o culpado é o próprio Palmeiras. A frase é a seguinte: quem mandou eles ganharem tudo? Ganhem só metade, para não ter esse problema de calendário. Aí ele completa: ele não é obrigado a jogar, no caso o Palmeiras. O Palmeiras quer ganhar, ele pode abrir mão, mas não é obrigado. Mas não, precisa fazer caixa, ganhar prêmio da CBF, de quem patrocina os campeonatos, fecha aspas. Trata-se de um enorme absurdo dito por alguém da CBF, alguém de papel importante, um vice-presidente. Ele está sugerindo então que um de seus filiados não dispute os campeonatos, ou dispute os campeonatos com time reserva ou algo do gênero. Será que a CBF gostaria que um clube como o Palmeiras ou qualquer outro clube entrasse por várias rodadas com time reserva, com time sub-23? Enfim, coisas do futebol brasileiro. Essa é só mais uma das demonstrações do porquê a gente tem tanta dificuldade em evoluir. Bora falar agora sobre o São Paulo, que mais uma vez envergonhou seu torcedor. O time que era líder do campeonato com 7 pontos de vantagem em relação ao vice-líder foi eliminado de vez, não tem mais chances de conquistar o título do Campeonato Brasileirão da temporada de 2020 depois do empate 1-1 com o Palmeiras nessa sexta-feira no Morumbi. São Paulo até sai na frente com um gol de pênalti do Luciano, mas no finalzinho da partida o Rony dribla, o Juanfran bate, bola desvia no Luan e acaba determinando o placar de empate. Com esse 1 ponto conquistado, São Paulo não tem mais chances de ultrapassar o Internacional e não vencerá um dos campeonatos mais vencíveis, dos campeonatos mais ganhos da história. São Paulo chegou a ter pro Internacional uma vantagem de 11 pontos, que se foi depois de um mês de janeiro horroroso. Isso tem muito a ver com a comissão técnica, com a nova diretoria, que demorou para tomar a decisão de demitir o Fernando Diniz, pelo menos na minha opinião, mas especialmente com os jogadores. Vários deles amedrontados, assustados e sem capacidade de reagir. E aí, só para completar, vale a lembrança de que o São Paulo não vence um campeonato desde 2012, e enquanto isso os rivais vão colecionando taças. Foram 14 conquistas de Palmeiras, Santos e Corinthians no período. O Palmeiras, por exemplo, foi campeão da Libertadores, venceu também Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Corinthians enfileirou títulos do Campeonato Paulista e também foi campeão mais de uma vez do Campeonato Brasileiro. E o Santos, com muito menos investimento, por exemplo, conseguiu ser finalista da Libertadores da América. O torcedor são paulino não merece passar por tudo isso que vem vivendo. Bora fechar o vídeo contando pra você quanto o seu clube do coração vai faturar de prêmio pela classificação final do Campeonato Brasileiro. Antes, só uma explicação importante. Você vai lembrar que nos últimos anos houve uma mudança na forma de pagamento das cotas de TV. A da TV aberta ficou distribuída da seguinte maneira: 40% de forma igual para todos os clubes, 30% de acordo com o número de partidas transmitidas em TV aberta, ou seja, na Globo, e outros 30% de acordo com a classificação final, tá? Então, se o seu time for muito bem, ele ganha bastante dinheiro. Se o seu time for mal, ele ganha bem pouco dinheiro. Só para iniciar essa discussão, vale a lembrança de que os 4 últimos colocados não ganham absolutamente nada dessa fatia dos 30%. Até houve uma discussão entre os clubes para que isso mudasse, para que os times rebaixados também tivessem direito a uma cota, mas o Atlético Paranaense votou contra e dessa maneira os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro não receberam nada dessa cota de 30%. Então, nesse caso, a gente já sabe que Botafogo e Curitiba estão fora. Os outros 3 clubes que brigam para não estarem nas 2 vagas que restam: o Goiás, o Vasco da Gama e o Bahia. Eles lutam por 11 milhões de reais. Só para você entender o contexto,
O 16º colocado, ou seja, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem direito a uma cota de 11 milhões de reais. O 17º e o 18º não levam absolutamente nada. Então, aquele que conseguir ficar na frente entre esses três clubes, entre o Goiás, o Vasco e o Bahia, embolsa 11 milhões e ainda se mantém na primeira divisão. Já os outros dois caem sem absolutamente nada. Quero continuar falando sobre essa briga um pouquinho mais para cima, levando em consideração as situações de Sport e Fortaleza. Sport com 42 pontos, o Fortaleza com 41. Eu não acho que esses times serão rebaixados. E a briga deles é para ver quem fica melhor colocado. O 14º colocado tem direito a 12 milhões e 800 mil reais. O 15º leva 11 milhões e 900 mil reais. Outra briga um pouquinho mais na parte de cima da tabela tem Ceará e Atlético Goianiense, ambos com 46 pontos. O Ceará é o 12º, o Atlético Goianiense é o 13º. O 12º fatura 14 milhões e 600. O 13º fatura 13 milhões e 700. Também uma grana bastante considerável, essa diferença é de 900 mil reais. 900 mil para esses clubes com menor investimento representam muitas vezes quase metade da folha salarial. O Atlético Goianiense gasta 2 milhões de reais por mês. Se ele ganha 900 mil a mais em prêmio, ele tem meio mês de folha salarial garantida. Vamos subir um pouquinho mais para falar agora sobre a briga pela 8ª colocação. Esse pedaço da tabela é bem interessante. Tem Santos, Atlético Paranaense, Corinthians e Red Bull Bragantino. Esses 4 times brigam pela última vaga na Libertadores da América. A gente deve ter um G8, ou seja, o 8º colocado vai para a pré-Libertadores. E além da classificação final, de um prêmio maior da cota de TV, tem também a grana que pode vir da pré-Libertadores. Vamos começar falando sobre a classificação final. O 8º colocado tem direito a 21 milhões e 400 mil. O 9º tem direito a 19 milhões e 800. O 10º tem direito a 18 milhões e 100. E o 11º cai pra caramba, 15 milhões e 500. Ou seja, a diferença entre o 11º e o 8º é de quase 6 milhões de reais. Hoje o Red Bull Bragantino é o 11º com 49 pontos. Se ele mandar bem demais nessas duas rodadas finais e ultrapassar toda essa galera, ele pula do 11º pro 8º, garante vaga na pré-Libertadores e ainda fatura 6 milhões a mais do que ele tem atualmente. A tendência, o favorito a essa 8ª vaga parece ser o Santos, que tem 53 pontos contra 50 do Atlético e 49 de Corinthians e Red Bull Bragantino. Só para arrematar, vale a lembrança de que na pré-Libertadores, os times que participarem da pré-Libertadores têm direito a 500 mil dólares na primeira participação na pré-Libertadores. Se passarem ainda para um segundo mata-mata, tem direito a mais 550 mil dólares. Daqui a pouco falo mais sobre a pré-Libertadores. Vamos entender a situação de Palmeiras e Grêmio. Palmeiras é o 6º, 57 pontos, o Grêmio é o 7º com 56. Palmeiras hoje faturaria 24 milhões e 700 mil, o Grêmio faturaria 23 e 100. Estamos falando de uma diferença de 1 milhão e 600 mil reais. Parece pouco, parece besteira, mas um pontinho de diferença pode, por exemplo, garantir ao Grêmio mais 1 milhão e 600 mil reais. Isso equivale, por exemplo, a 1 mês e meio do salário do Renato Gaúcho e de toda a sua comissão técnica. Poderia, por exemplo, ser um prêmio para que o Renato Gaúcho aceitasse a renovação do contrato. Vamos agora falar dos cabeças, dos times na parte de cima da tabela. Primeiro sobre a disputa, para quem vai direto para a fase de grupos da Libertadores e o 5º colocado que não vai. Essa briga tem São Paulo, 3º colocado, 63 pontos, Atlético Mineiro, 4º colocado, 62 e Fluminense, 5º colocado com 60. O 5º colocado não vai para a fase de grupos da Libertadores, ou seja, vai ter de encarar a pré-Libertadores, e a pré-Libertadores a gente já sabe pelo sorteio que vai ser bem complicada. O São Paulo hoje, com essa 4ª colocação, teria direito a 29 milhões e 700 mil reais, quase 30 milhões. Já o Atlético Mineiro em 4º tem direito a 28 milhões de reais e o Fluminense em 5º tem direito a 26 milhões e 400. Estamos falando de uma diferença de 3 milhões e 300 mil reais entre o 3º, e o 5º colocados. E por que essa disputa é tão pesada? Além de se livrar da pré-Libertadores, aquele time que já for direto para a fase de grupos da Libertadores vai ter direito como prêmio da Conmebol pela participação a 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares hoje equivalem a 16 milhões de reais. Então, para transferir, para traduzir, para deixar isso bem simples, se o São Paulo se mantiver em 3º, ele pega quase 30 milhões de reais de cota de TV e ainda embolsa mais 16 milhões de reais um pouquinho mais à frente, assim que começar a participação na fase de grupos da Libertadores da América.
Se o São Paulo, por exemplo, cair para o 5º lugar, ele cede de 29 milhões e 700 para 26 milhões e 400 e ainda vai ter de se contentar em participar da pré-Libertadores com prêmios bem menores. O prêmio pela segunda fase da pré-Libertadores é de 2 milhões e 700 mil. Se ele passar para a terceira, ele embolsa mais 3 milhões de reais. Só que com a obrigação de chegar à Libertadores, senão não embolsa aqueles 16 milhões. Por último, vou falar a respeito da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, que envolve Internacional, líder com 69 pontos, Flamengo, vice-líder com 68. A diferença entre o campeão e o vice é bem pequena. Eu até imaginava e esperava que fosse uma diferença mais significativa. Hoje, o Internacional, como líder, terá direito, caso mantenha essa primeira colocação, a 33 milhões de reais. O vice-campeão tem direito a 31 milhões e 300 mil, uma diferença de mais ou menos 1 milhão e 700 mil reais. Para ser preciso, a diferença é de 1 milhão e 650 mil reais. Acho que o primeiro colocado, vocês devem concordar, merecia ter um destaque maior. De qualquer maneira, privilegiou-se o equilíbrio e foi assim que foi distribuída essa cota de prêmio. Cheguei a contar para vocês no vídeo dessa sexta-feira que em caso de título o Flamengo vai dedicar 90% desse prêmio a atletas, membros da comissão técnica e funcionários. Se você não assistiu, dá uma olhada nesse vídeo, tenho certeza que você vai curtir. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.